vamos então para as questões. Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime ao seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Então, essa altura que ele está falando seria a altura máxima, que é a mesma coisa que a variação do espaço, e essa variação do espaço, que é a altura, está sendo então 0,2 metros. Ele está falando para você que a aceleração desse movimento ela é ascendente. Como assim? Ascendente é porque ela está contra a gravidade e por isso esse corpo vai estar sob efeito, essa pulga vai estar sob efeito de uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E ele quer saber qual que é a velocidade inicial necessária para que essa pulga consiga alcançar essa altura. Sabendo que em um movimento vertical, um lançamento vertical para cima, quando ele chegar lá na sua altura máxima, que no caso é 0,2, essa altura máxima vai ter uma velocidade de 0, porque seria o ponto onde o corpo inverte o sentido de seu movimento. Bom, se temos a variação do espaço, temos a aceleração e a velocidade, não temos tempo. Então, o mais correto aqui seria usar a fórmula de Torricelli, que dispensa a variável tempo. Então, seria a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final sabemos que é 0. A velocidade inicial ele quer descobrir, mais 2 vezes a aceleração, que neste caso corresponde a menos a aceleração da gravidade, vezes a variação do espaço, que neste caso é 0,2 metros. Perceba que todas as unidades estão no sistema internacional e estão na mesma unidade de medida, né? Aqui vai dar 0 igual a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes, vamos pegar o menos 10 e multiplicar por 2. Quando você multiplicar por 10, essa vírgula vai andar uma casa para frente. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, e isso vai dar menos 4. O velocidade inicial ao quadrado vem para o primeiro membro negativo, igual ao menos 4, multiplicando todo mundo por menos 1. Velocidade inicial ao quadrado é 4, o contrário da potenciação é a radiciação. E essa velocidade vai ser, então, de 2 metros por segundo, letra A. A próxima aqui, um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Então, nós sabemos que a altura máxima, que é a mesma coisa que a variação do espaço, está sendo, então, de 20 metros. Além disso, a velocidade do lançamento é que ele quer. A velocidade do lançamento é aquela velocidade inicial que você imprime no corpo para que ele inicie o seu movimento. Além disso, ele está falando que este corpo está sob efeito de uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade, só que neste caso ele está contra a aceleração da gravidade, então é de menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque é um lançamento vertical e para cima, contra a gravidade. Além disso, sabemos que no caso do lançamento vertical para cima, a velocidade final ela é 0, pois no momento que o corpo atinge a altura máxima, ele inverte o sentido de seu movimento, garantindo então que a velocidade seja de 0 metros por segundo, certo? Aqui, de novo, nós temos variação do espaço, nós temos as velocidades e a aceleração e não temos tempo. Então, o mais correto seria usar a Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final é 0, a velocidade inicial ele quer descobrir, mais 2 vezes a gravidade, que neste caso ocupa o lugar da aceleração. Isso aqui ela é negativa, porque é contra a gravidade. E a variação do espaço, que no caso é 20. Passando essa velocidade inicial para o primeiro membro, desse lado aqui vai ficar
Menos 10 vezes 2, menos 20. Menos 20 vezes 20, menos 400. Multiplicando todo mundo por menos 1, velocidade inicial ao quadrado é igual a 400. Velocidade inicial é a raiz de 400. Então, a velocidade inicial a raiz de 4 é 2 e a raiz de 100 é 10. Então, ela é de 20 metros por segundo, certo? E a outra questão fala sobre um projétil de brinquedo que é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio, com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Perceba que aqui ele não está lançando verticalmente para cima um projétil do solo, ele está partindo de uma sacada. A sacada subentende-se que já tem uma altura em relação ao solo, enfim, é um andar do prédio, né? Então, ele sai da sacada com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente, então, da sacada até atingir a sua altura máxima e depois ele vai descer. E ao cair, ele vai atingir a calçada do prédio. Ele não atingiu a sacada, e sim a calçada do prédio, com uma velocidade, então, de 30 metros por segundo. Lembra que eu falei que o tempo de subida era igual ao tempo de descida? A velocidade de subida vai ser positiva e a velocidade de descida vai ser negativa. Então, deveria ser o menos 10 metros por segundo aqui. Acontece que ele não está descendo e parando no mesmo lugar de início. Ele começa na sacada e ele termina no chão, na calçada do prédio, certo? Então, é um movimento um tanto que complexo esse. Ele vai sair da sacada até chegar na altura máxima. Depois da altura máxima, ele vai para a calçada do prédio. Olha que interessante, então. Ele é um movimento mais complexo. Aqui da sacada, ele parte então com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E ele chega na calçada, então se ele chega é a velocidade final, né? Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Além disso, os dois estão com a aceleração igual à gravidade, só que perceba que o primeiro movimento, sacada para a altura máxima, ele é contra a gravidade, então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já o movimento da altura máxima para a calçada é aquele movimento de descida, então ele está a favor da gravidade, por isso a sua aceleração é igual à gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele não te dá nem a variação do espaço e nem o tempo. Então, se ele foi omitido variação do espaço e foi omitido o tempo, é interessante usar então a fórmula da aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só que sempre quando nós vamos considerar, nós consideramos o cronômetro partindo do zero. E por isso eu posso escrever, lembrando que a aceleração, no caso do movimento uniformemente variado, que é esse que possui aceleração, é uma aceleração constante. Então, a aceleração média vai ser a mesma que a aceleração instantânea, que vai ser a mesma que a aceleração. É uma aceleração constante. Então, variação da velocidade é a final menos a inicial. E a variação do tempo, o tempo final eu não sei, mas o inicial geralmente é zero. Então, por isso a gente põe só t, porque t menos zero é o próprio t. Então, a aceleração vezes o tempo é igual a final menos a inicial. No caso do primeiro movimento, sacada para a altura máxima, vamos lá. A aceleração é menos 10, o tempo eu quero descobrir. A velocidade final é zero, porque quando ele atinge a altura máxima, a velocidade é de zero. E a velocidade inicial, menos da fórmula, viu? A velocidade inicial é 10. Perceba que aqui vai ficar menos 10t, vou escrever aqui na frente, menos 10t igual a menos 10,
multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar 10t igual a 10. Isso aqui é t igual a 10 dividido por 10, e esse t, então, é de 1 segundo. Tudo bem? Já nesse segundo movimento, que é um movimento de volta, na altura máxima, ele está com uma velocidade inicial agora de 0. Como assim? A velocidade final do primeiro movimento passa a ser a velocidade inicial do segundo movimento. Movimento de subida, movimento de descida. A velocidade final do movimento de subida é igual à velocidade inicial do movimento de descida. Então, neste caso aqui, você vai ter a aceleração, que no caso é igual à gravidade, vezes o tempo que você não sabe, igual à velocidade final, que é de 30, menos da fórmula a velocidade inicial, que é 0. 10t igual a 30, isolando o t vai ficar 30 dividido por 10, o t vai ser então 3 segundos. Ele pergunta então quanto tempo o projétil permanece no ar. Bom, no movimento sacada para a altura máxima, ele passa 1 segundo no ar. E no movimento altura máxima para a calçada, ele passa 3 segundos até chegar ao solo, totalizando então 4 segundos, desprezando as forças dissipativas, porque nós não estamos considerando a resistência do ar.